Oi, boa noite. Tudo bem com você? Estamos aqui começando mais um dos nossos cultos semanais. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Hoje, dia 20 de março de 2024. Nós vamos já dar abertura nesse culto pensando no amor de Deus. Hoje é o nosso tema de abertura. O amor de Deus, o eterno amor de Deus, aquele amor do qual ninguém pode nos separar. Nada vai impedir que o amor de Deus chegue até nós. E isso é maravilhoso. Isso nos dá segurança, certeza de estarmos guardados, protegidos e sendo amados em todo o tempo. Apesar de qualquer coisa que possa estar acontecendo na sua vida, na minha vida, podemos ter certeza que esse eterno amor de Deus está cuidando de nós. Então eu vou te convidar a ler agora comigo um texto lá de Romanos 8, que é bastante conhecido. Preste bastante atenção nele, medite bastante nessa mensagem. Vamos ler. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso. Na palavra de Deus nós temos a certeza de que nem angústia, tribulação, morte, perigo, espada, nada poderá nos separar desse grande amor. Isso é maravilhoso. E eu quero agora te convidar para cantar sobre esse eterno amor. Essa música diz que não há ouro ou bens, nem riquezas que me afastem do teu coração. Exatamente da mesma forma que nós vemos meditando na leitura bíblica, vamos meditar agora nesse cântico. Preste atenção na letra dele e alegre o seu coração. Alegre o seu coração por lembrar mais uma vez de que Deus está contigo, Deus está te guardando em todo o tempo. Vamos cantar? Poderá me afastar.
Nós estamos no mês de missões. Você que acompanha os cursos da nossa igreja, ou online ou no presencial, sabe disso. Missões mundiais. E nós vamos acompanhar agora o vídeo de um missionário que está lá na Espanha e ele vai falar um pouco sobre o trabalho de missões lá. Depois do vídeo dele, aí o pastor Marcos vai trazer a mensagem dessa noite e no final do culto nós vamos cantar mais uma vez o hino de missões, para você aprender bem, direitinho, e no domingo lá no nosso culto presencial para que você possa participar com bastante alegria, tá bom? Então vamos seguir agora para o nosso vídeo. Un saludo, soy David Bianchi, misionero autóctono de la Junta Mundial de Misiones Bautistas de Brasil, aquí en España. Y ahora estamos desarrollando un trabajo a nivel nacional, ya que soy el director de misiones de la Convención Bautista Española. Y juntos, la Junta de Misiones Internacional y la Convención Bautista Española estamos trabajando en alcanzar toda España. Y concretamente ya hemos empezado en 2 ciudades, en Cáceres y en Zamora, donde estamos trabajando para plantar iglesias. Hay como 15 capitales de provincia en España donde todavía no hay presencia bautista y queremos alcanzar todas estas ciudades, queremos alcanzar toda España, todo el mundo, y contamos con vosotros. Estamos muy agradecidos a la Junta por el apoyo, por el trabajo que está haciendo en España, y de verdad que es algo realmente fantástico y extraordinario el poder contar con vosotros, con vuestras oraciones, con vuestras ofrendas, para levantar muchos misioneros y conquistar no solo España, sino toda Europa. Muchas gracias. Gracias. Dios os bendiga. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitir, hoje é quarta-feira, dia 20 de março. E os dias vão se passando e a gente vai vivendo pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelas misericórdias do Senhor, que todos os dias se renovam sobre as nossas vidas. Se você está me vendo agora nesse culto doméstico, Deus permitiu que você vivesse mais um dia. E como eu sempre incentivo você, com um coração grato diante do Senhor, humilde diante de Deus, para que nós continuemos a ser testemunhas de Cristo aqui na terra. Estamos em campanha de missões mundiais, no poder do Espírito completamos a missão, e vocês poderão durante esse período ouvir testemunhos, vídeos, prestação de contas do que tem acontecido com os nossos missionários em 84 países e o quanto a Junta de Missões Mundiais tem trabalhado. No culto de hoje você teve a oportunidade de ler, junto com a Rose, o texto de Romanos capítulo 8, que o apóstolo Paulo começa aqui nesse bloco fazendo uma pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Essa pergunta a gente sempre diz que é uma pergunta retórica. Ou seja, ele tem a resposta e ele vai dar a resposta no texto. Não é uma pergunta de que ele não soubesse a resposta ou que ele tivesse dúvida. E no final desse bloco lá ele diz assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? E nesse mês, no último domingo de março agora, nós celebraremos a ressurreição de Jesus. Estaremos lá no Café Pascal às 8h30 da manhã, não esqueça. Já deu o seu nome na lista, o que você vai trazer.
Depois teremos o culto da ressurreição às 10 horas da manhã, celebrando a maior vitória, queridos irmãos, que poderia acontecer, que era a morte da morte. E nesse texto fala que nada, nem ninguém, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem os anjos, nem os demônios, nem as pessoas, nem as circunstâncias, nada. Aleluia por isso. Se alegre com isso. Mesmo que as circunstâncias que estão à sua volta parece que vão roubar de você a salvação, que é impossível isso acontecer. Parece que vão separar você da graça do Senhor, mas isso é impossível de acontecer. Mas diante das nossas tribulações, diante das provações que vivemos, somos chamados pelo Senhor Jesus a entender que em momento nenhum Ele está ausente de nós. Amém? E nesta noite, gostaria de refletir com vocês sobre a jornada da leitura bíblica. Estou agora no primeiro livro de Crônicas, passando pelo capítulo 13. E o que acontece ali? Davi já reinava e ele estava organizando tudo, e uma das coisas que Davi queria muito era trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança ficou com os filisteus durante muito tempo, quando eles roubaram, mas Davi, no reinado de Davi, ela volta, e ela estava numa cidade em que Davi então vai buscar. Interessante, irmãos, nesse bloco de versículos do capítulo 13, quando começa aqui que Davi sente o desejo de buscar, ele diz assim: consultou Davi os capitães de 1000, de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação: se bom vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos de todas as terras de Israel, e sacerdotes aos levitas com ele nas cidades, nos arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isto pareceu justo aos olhos do povo. Amém. Irmãos, a gente aprende aqui a importância da liderança. Davi era rei, era o líder que Deus colocou à frente do seu povo. E quando verdadeiros líderes lideram em vários lugares, eles são proativos, eles têm iniciativas, eles têm visão e eles tomam decisões para que o povo siga. A pergunta que eu faço para você na reflexão desta noite: Davi precisava perguntar, consultar aos seus capitães de 1000 homens, de 100 homens? Precisava consultar a mais alguém? Não precisava. Ele era o rei, ele era o soberano humanamente falando, ele tinha um poder absoluto, só que ele não era absoluto. E ele entendeu, e ele aprendeu no decorrer da sua trajetória a importância de ter o seu colegiado, a sua liderança à sua volta. Dependia daqueles homens. Davi chegou no lugar que chegou, primeiro porque Deus o colocou lá, mas segundo lugar, porque Deus também colocou pessoas e ele se cercou de gente competente, de gente que o ajudou, de gente que esteve ao lado dele amando o Senhor. E esse evento era muito importante, mas ele não podia fazer sozinho, ele queria que todos participassem. Então a liderança, o verdadeiro líder, e você que de repente é um líder, está começando uma carreira e não importa onde seja, você precisa fazer e entender que ser líder é influenciar pessoas. Então nós podemos ter a autoridade para tomar uma decisão, mas como é bom quando a gente envolve outras pessoas dentro de uma ideia, dentro de um projeto, dentro de uma visão, dentro de uma estratégia. Aprenda isso nesta noite, que ninguém faz nada sozinho. E vocês me conhecem, minhas ovelhas, amigos que nos acompanham, a gente está sempre incentivando as pessoas, a gente está sempre empurrando as pessoas para frente, a gente está sempre aperfeiçoando e fazendo com que as pessoas possam servir ao Senhor juntos. Eles se alegram aqui, ele manda chamar todo o povo, ele manda chamar os sacerdotes, ele manda chamar os levitas para fazer com que isso acontecesse. E essa arca então estava no lugar chamado Kiriat Jearim, e lá tinha ficado um tempo. Então eles foram para lá. E interessante, queridos, que Davi foi junto.
Davi poderia ter dado uma ordem, mas ele era um líder que sempre estava com o seu povo, ele era um general, um comandante que sempre estava nas guerras, lutando com o seu povo, protegendo o seu povo, se alegrando com o seu povo. E eles foram, ele levou uma comitiva, foi gente à beça para trazer a arca, e fizeram subir, invocando o nome do Senhor. Puseram a arca num carro novo, levaram à casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com empenho, cânticos, harpas, alaúdes, tamborins, símbolos e trombetas. Imaginou essa comitiva, essa caravana, né? Essa galera toda? Coisa boa. Ali os bois puxando a carroça, era novo o carro, a Arca da Aliança lá em cima, sempre lembrando que a Arca da Aliança não era para ser idolatrada, não era para ser nem tocada, e a gente vai ver isso agora. Era o símbolo da presença do Senhor. E ela apontava para quem? Ela era aliança, foi a primeira aliança que Deus fez. E ela apontava para quem? Para Jesus. A gente aprende que dentro da Arca da Aliança tinha o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, é o caráter de Deus. Tinha uma porção do maná, que era a provisão de Deus. E tinha o cajado de Arão, que tinha florescido. Significava o pastoreio de Deus. Quem cumpre tudo isso encarnado na terra? Quem? Jesus. Então Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele era a lei encarnada. Jesus era o maná, o pão da vida, o nosso sustento. E o cajado, Jesus, o bom pastor. Então ela não tem valor para nós hoje, no momento em que Jesus veio à terra. No entanto, algumas igrejas, pastores gostam de ficar colocando os utensílios do Antigo Testamento dentro da igreja. Nós não somos israelitas, ou israelenses, ou judeus. Nós somos gentios, nós somos estrangeiros, nós pertencemos à igreja de Jesus. Então esse negócio de ficar pegando essas réplicas de Arca da Aliança, candelabro, colocando versículos em hebraico atrás da porta, idolatria. Se você vê isso por aí, cuidado com isso. De repente você tem até na sua casa, cuidado com isso. Né? Não vai trazer poder nenhum, não vai trazer nenhuma segurança para você. Cuidado. E aqui a gente percebe que Davi estava ali, né? Aquela procissão, todo mundo cantando, se alegrando, tocando, cantando louvores daquele tempo, cantando os salmos. Vamos imaginar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou qualquer outro cântico que falava da alegria e adorava o Senhor. Tudo transcorrendo bem. Só que é o seguinte, quando eles chegaram a Eira, né? Eira era um local onde se colocava o trigo, os grãos para debulhar, para secar. Estendeu usar a mão a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Aí veio a ira do Senhor, estendeu sobre Uzai, o feriu, né? E ali ele morreu. Imagina a cena. A festa acabou em tristeza. A alegria terminou em morte. Que coisa doida. Que Deus tirano. Que Deus cruel. Numa interpretação equivocada, primária, superficial. Mas o que nós aprendemos aqui? E você talvez já tenha ouvido falar nisso, eu estou apenas trazendo a memória para você, refrescando a sua memória. Era para ser a Arca da Aliança trazida num carro de boi, com os bois puxando? Não. A Arca da Aliança era para ser trazida nas varas, de como é que se carregava a Arca da Aliança. Então em cada lado tinha as argolas, 2 argolas de cada lado, se colocava uma vara, um varal de madeira, e os sacerdotes que carregaram 2 homens na frente, 2 homens atrás. Ah, era longe? Era longe. Era só revezar, parava e vinha.
Então usaram a tecnologia daquela época de minimizar o peso e trazer com mais rapidez. Mas o que adianta nós tentarmos fazer uma coisa sem a vontade de Deus, sem a aprovação de Deus, quando Deus estabelece protocolos e princípios? Ninguém podia tocar ali naquela arca. Então, quando nós olhamos para esse texto, o que nós aprendemos? Que às vezes as nossas motivações elas são boas para realizarmos projetos, eventos, cultos, programações, o que seja para o Senhor. Mas se nós não fizermos baseados em princípios, Deus não aprova, a gente só faz movimento. A gente só faz um evento. Estava todo mundo lá, Davi, o rei, todo mundo cantando, feliz, mas não fez corretamente. Não houve uma consulta, e lá na frente depois ele vai reconhecer isso. E depois eles vão buscar a arca, e a arca é trazida para Jerusalém. Jerusalém então que se torna a cidade de Deus, a cidade luz. Davi é que vai organizar toda essa parte, né, da cidade, do tabernáculo também. Ele só não vai construir o templo, que Salomão que vai fazer isso. Então, às vezes tem coisas que nós começamos bem e terminamos mal. Tanto na nossa vida pessoal, pedindo a bênção de Deus, mas esquecemos de alguns princípios, como também nas nossas igrejas, irmãos. Projetos que não vão à frente, situações que acontecem, né? Às vezes até questionamos por que tem determinadas pessoas que morrem. Já repararam isso? Pastores, líderes, missionários morrem de forma precoce, de forma estranha. Pode ser que haja alguma coisa? Pode ser, ou não. O que a gente precisa entender é que existe uma reverência. E não adianta a gente querer fazer as coisas para ficar agradando o Senhor. O que agrada ao Senhor é um coração contrito, é uma vida de santidade, de obediência. Então, isso trouxe o quê? E você conhece o texto? Morreu ali, desgostou-se Davi e se entristeceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá, né, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje, ou no dia de que foi escrito esse texto lá em Crônicas. Ele entristeceu, ele ficou com medo de Deus naquela situação. A gente não sabe aqui como é que foi, mas pode ser um fogo caiu do céu, ele teve um infarto, só sei que o Senhor tocou nele e ele morre aqui. Isso gerou o quê? Temor. Às vezes, irmãos, a gente vai fazendo coisas na nossa vida e vamos perdendo o temor de Deus em algum momento. Eu e você somos desafiados todos os dias dessa forma. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Ele faz uma pergunta. Ele ficou com dúvida. Como é que eu vou trazer? Vim com as melhores intenções e acontece isso. Ele estava tão alegre lá no início do capítulo 13, consultando os seus príncipes, consultando os seus capitães, o povo todo, e de repente ele faz essa pergunta: como trarei a mim a arca de Deus? Naquele momento então, Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. No meio do caminho então, diante do cenário, do que se tinha pela frente, ele resolveu deixar essa arca lá em Obed-edom. A gente vai aprender que ele pertencia à tribo de Levi, e em algum momento os seus filhos depois vão se tornar homens da escala dos porteiros do templo, né? Porque tudo funcionava 24 horas por dia, e os levitas e os sacerdotes eram responsáveis por toda essa coisa da liturgia. Então, numa ação paliativa, um plano B, ele resolveu deixar essa arca lá na casa de Obed-edom. E o texto diz que durante 3 meses ficou lá guardada, ou melhor, ficou lá protegida. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Que coisa boa. O que a gente aprende? Que às vezes algumas coisas erradas que dão para alguns pode ser bênçãos para outros. Esse Obed-edom nunca imaginou que a Arca da Aliança, um símbolo tão importante, pudesse ficar em sua casa.
Eu fico imaginando a alegria dele, pertencendo ao povo, de tudo que Deus era, receber o símbolo da aliança de Deus. Ele não era um ídolo, nós não encontramos nada no texto que pudesse falar de alguma coisa, mas a gente tem o quê? Que ele foi abençoado em tudo. A arca da aliança era a presença de Deus. A arca da aliança era a bênção de Deus. Tanto é que Davi queria levá-la e levou. E a arca da aliança sempre foi esse símbolo de quê? Da provisão de Deus, do caráter de Deus, da bondade de Deus, da santidade de Deus. E a bênção estava na casa de Obed-edom. E não somente, como diz aqui, a casa dele e tudo que ele tinha, ele prosperou. Prosperou na sua família, prosperou nos seus negócios. Por quê, irmãos? Porque onde Deus está presente, existe bênção. Amém? Eu sei que eu não vou ouvir o teu amém, mas dê um amém. Se Deus faz parte da sua vida, se Jesus está na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus negócios, tudo é abençoado. E a gente tem que viver nessa bênção e desfrutar dessa bênção. E aí a nossa família, como a dele, foi abençoada e todo mundo que estava em volta. Foram 3 meses de bênção. Mas, irmãos, mas não é por causa disso que a gente vai fazer uma campanha de 3 meses, como eu já vi por aí, né? A unção de Obed-edom. Vamos fazer 3 meses de campanha para recebermos a bênção de Deus. Esquece isso, Jesus está em nós. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Essa arca, como eu falei, apontava para Jesus. E Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas aprendemos nessa porção da palavra do Senhor, irmãos, que em todo tempo Deus quer fazer com que eu e você sejamos bem-aventurados, sejamos prósperos, sejamos abençoados em todo tempo. Às vezes eu e você recebemos uma bênção porque alguém não soube administrá-la em algum outro momento. Às vezes a tristeza de alguém, como eu falei, leva a alegria do outro. Mas a tristeza de Davi e das pessoas que estavam com ele foi uma tristeza passageira. Porque depois Davi vai se organizar, vai chamar os sacerdotes e os levitas e eles vão trazer para Jerusalém. Vai haver uma festa linda e lá ela vai ficar. Depois vai acontecer outras coisas, ela vai sumir e nunca mais apareceu. E não creio que aparecerá, né? Isso é uma opinião pessoal. Tem os especialistas da Arca do Senhor que dizem que ela está escondida em algum lugar e quando for construído o 3º templo de Jerusalém, ela voltará para lá, enfim, e o povo adorará lá. Bem, tem alguns desafios teológicos nesse negócio todo aí. Mas nesta noite eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha te ensinado que diante de tudo aquilo que a gente quer fazer para o Senhor, façamos, queridos, obedecendo os protocolos, os mandamentos, os princípios da palavra do Senhor. Amém? Às vezes aos meus olhos, aos seus olhos, algumas coisas estão funcionando bem, mas aos olhos de Deus não. Faça nesse momento um inventário e mude o que precisa ser mudado. E se você anda com Jesus, é discípulo de Cristo, a bênção está na sua casa. E não só por 3 meses, mas eternamente. Como nós lemos o texto, nada nos separará do amor de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ore por missões mundiais, participe ofertando. Março e abril estaremos fazendo a campanha. Um convite especial que todos já estão sabendo, mas a gente vai reforçar no próximo sábado, irmãos, dia 23, lá na CIB de Cascadura, nossa filha, né? Teremos lá uma linda festa, que é a consagração ao Ministério Pastoral do Jefferson Paiva, que é filho da nossa igreja, menino bom, não é? Saiu da nossa igreja para ajudar o pastor Leonardo lá, desenvolver o seu dom, terminando os seus estudos também, e agora vai iniciar um novo ciclo da história dele como pastor, e tenho certeza que Deus já separou uma comunidade de fé, uma igreja a qual ele vai liderar. Então nosso coral estará lá cantando,
participe, para que a gente se alegre junto, a história da igreja sendo contada, novos pastores, novos obreiros, novos ciclos na nossa vida, e assim a igreja do Senhor caminha 2000 anos na terra. A igreja de Cristo, ela não é minha, de pastor nenhum, de líder nenhum. E povo bobo que acha que a igreja é sua e fica atrapalhando a igreja crescer e se desenvolver. A igreja é de Jesus. E no domingo, estaremos juntos, se Deus permitir, na Escola Bíblica Dominical e também no culto de adoração e louvor. Amém, queridos? Se você ainda não participou das ofertas da reforma da igreja que está no finalzinho, não deixe de participar. A importância também da sua fidelidade nos dízimos e ofertas para que a igreja continue cumprindo a missão que só ela pode fazer. E se você faz parte desta igreja, o privilégio é seu. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Sobre nós, derrama o teu amor, que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Sobre nós, derrama o teu amor, que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou